O Massacre de Ludlow, um dos eventos mais sangrentos da história dos Estados Unidos. Um massacre em solo americano, onde tropas oficiais do governo abriram fogo contra civis, trabalhadores, mulheres, crianças, tudo em nome dos lucros de uma corporação. Uma história real esquecida nos livros de escola. Um tiroteio brutal seguido por fogo, pânico, morte e silêncio. E até hoje pouca gente sabe o que realmente aconteceu. Mas neste episódio, você vai conhecer os detalhes desse dia sombrio em que o governo e os interesses corporativos se uniram contra o próprio povo. Esta é a verdade proibida sobre o Massacre de Ludlow. Tudo começou no início do século XX, no estado do Colorado. Ali milhares de trabalhadores imigrantes, muitos deles gregos, italianos, mexicanos e eslavos, arriscavam suas vidas diariamente em minas de carvão controladas pela poderosa Colorado Fuel and Iron Company, uma empresa que fazia parte do império de John D. Rockefeller, um dos homens mais ricos da história. Os mineiros viviam em condições desumanas. Trabalhavam 12 a 14 horas por dia, em túneis instáveis, sem equipamentos de segurança. Os salários eram miseráveis. Acidentes fatais eram comuns. Muitos morriam sufocados por gás, soterrados ou queimados vivos. E como se isso não bastasse, os patrões controlavam tudo, onde os trabalhadores moravam, onde compravam comida, até as escolas e igrejas. Era um sistema de servidão disfarçada de emprego. Em 1913, cansados de tanta exploração, os mineiros se organizaram. Através da União de Mineiros, eles declararam greve. Milhares de trabalhadores abandonaram as minas e instalaram acampamentos improvisados em áreas ao redor das cidades. Um desses acampamentos ficava em Ludlow, ao sul do Colorado. Era um campo de tendas simples, mas cheio de esperança. Homens, mulheres e crianças viviam ali, firmes na luta por condições melhores. Mas os donos das minas, liderados por Rockefeller, não aceitaram a greve. Em vez de negociar, contrataram milícias privadas, espiões e pressionaram o governo estadual a intervir. Logo, a Guarda Nacional do Colorado foi enviada à região, oficialmente para manter a ordem, na prática, para intimidar e esmagar os grevistas. Os soldados armados começaram a patrulhar os acampamentos. Inspecionavam tendas, revistavam famílias, apontavam armas. Instalaram uma metralhadora em uma colina próxima ao campo de Ludlow. Era um aviso. Não vamos recuar. Em abril de 1914, a tensão explodiu. No dia 20 de abril, soldados da Guarda Nacional cercaram o acampamento de Ludlow. Os relatos variam. Uns dizem que os grevistas atiraram primeiro, outros que os soldados provocaram. O que se sabe é que, naquele dia, começou um tiroteio que duraria horas. As metralhadoras posicionadas nas colinas começaram a disparar contra o acampamento. As tendas foram perfuradas por centenas de tiros. Homens corriam em pânico, tentando proteger suas famílias. Mulheres gritavam, crianças se escondiam em buracos escavados sob as tendas. Mas não havia para onde fugir. Quando a munição acabou, os soldados colocaram fogo nas tendas. Uma a uma foram incendiadas. A fumaça tomava o céu. A terra tremeu com as explosões. No final do dia, o acampamento de Ludlow estava em ruínas. Quando os corpos foram encontrados, o horror veio à tona. 19 pessoas foram mortas. Entre elas, 2 mulheres e 11 crianças, carbonizadas em um abrigo subterrâneo. Elas haviam se escondido do tiroteio em um buraco que virou uma cova ardente. O corpo do líder grevista Louis Ticas foi encontrado espancado até a morte. A tragédia se espalhou como pólvora pelos jornais. O país ficou em choque, mas os responsáveis nunca foram punidos. Nenhum soldado foi condenado, nenhum executivo foi responsabilizado. Rockefeller negou envolvimento, alegando que apenas defendia a lei. Mas documentos revelados anos depois mostraram que ele sabia de tudo e que financiava diretamente a repressão. O massacre de Ludlow provocou revolta em todo o país. Milhares de trabalhadores pegaram em armas. Os conflitos se espalharam por semanas. Ferrovias foram atacadas, minas invadidas, trens queimados. Foi chamada de a Guerra do Colorado, uma guerra entre o povo e os patrões. Mas como tudo que ameaça o poder, a história foi apagada.
Ludlow foi esquecido. Nos livros escolares, o massacre virou distúrbio laboral. Nos jornais, foi reescrito como conflito entre grevistas e autoridades. A verdade foi enterrada com os corpos, mas os fantasmas de Ludlow continuam a gritar. A metralhadora usada no ataque está exposta em um museu. As fotos dos corpos ainda existem. E os registros mostram como a violência estatal e corporativa se uniram para proteger lucros e silenciar vozes. O massacre de Ludlow não foi um acidente, foi um aviso. Um lembrete de que, quando o poder se sente ameaçado, ele não hesita em atacar, mesmo que isso signifique matar crianças. No Codice Histórico desenterramos essas verdades. Mostramos as páginas que queimaram, os arquivos esquecidos, os nomes que tentaram apagar. Ludlow não será esquecido, nem Waco, nem tantos outros. A história verdadeira está nas sombras, e é nela que nós mergulhamos. Se você quer continuar descobrindo os segredos que os poderosos tentaram esconder, inscreva-se agora no Códice Histórico, porque aqui a verdade sempre encontra um jeito de reaparecer. Até o próximo episódio.